Aumentar o pênis é possível? Recebo vários pacientes todas as semanas no consultório querendo aumentar o pênis. E existe muita informação na internet sobre métodos milagrosos para aumentar o pênis. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. O que realmente existe de comprovação médica, comprovação científica para um aumento peniano de forma segura. Eu sou o Dr. Guilherme Braga, médico urologista e andrologista aqui no Rio de Janeiro, e no meu canal falamos tudo sobre saúde sexual e estética genital masculina. Então aqui você vai ver tudo sobre disfunção erétil, ejaculação precoce, doença de Peyronie, reposição hormonal, próteses penianas e aumento e engrossamento peniano. Então vamos nessa. Nesse vídeo eu vou te falar sobre todos os métodos possíveis para o aumento peniano e o que é mito e o que é verdade. Nós vamos falar sobre uso de medicamentos e fórmulas naturais para aumentar o pênis, aparelhos de aumento peniano e procedimentos não cirúrgicos e cirúrgicos para aumentar o pênis. Então fica até o final, esse vídeo tá show de bola. Então vamos nessa. Para você entender sobre o assunto, é fundamental que você saiba sobre qual é o tamanho médio do pênis. A gente pode falar em tamanho peniano tanto em comprimento como em calibre. Eu tenho um vídeo explicando como medir o pênis. Coloca aí, editor, por favor, na descrição. Você pode depois dar um pulo lá. Então vamos falar primeiro de comprimento. O comprimento médio do pênis do brasileiro é de 13,1 centímetros em ereção ou esticando ao máximo quando ele está relaxado, flácido, esticado. Mas um pênis entre 9 e 22 centímetros é um pênis absolutamente normal. É igual existem homens ali que tem 2 metros e tem homem que tem 1,60 m. Os dois são normais, só que um é maior e o outro é menor pela genética ou outras alterações ambientais. O pênis é a mesma coisa. Tem aquele homem que tem um pênis de 20 centímetros, normal, porém acima da média, e tem aquele homem que tem um pênis de 10 centímetros, que é normal, porém abaixo da média. Já falando de calibre, o calibre médio é de 10 centímetros, podendo variar entre 8 e 13 centímetros. E aí nós vamos falar agora sobre os métodos de aumento peniano. Eu vou te falar o que é mito e o que é verdade, porque isso gera muita confusão na cabeça dos pacientes. Então nós vamos falar sobre métodos naturais, medicamentos, exercícios manuais e outras questões naturais que podem promover ali um aumento peniano. Vamos falar sobre aparelhos para aumento peniano, principalmente a bomba de vácuo peniana e o extensor peniano. E vamos falar também sobre procedimentos não cirúrgicos e cirúrgicos para o aumento peniano. Primeiro, então, métodos naturais. O que nós temos aí de comprovação de remédios, suplementos, gel e creme que pode usar para aumentar o pênis? Nós não temos nada, nós não temos nenhuma comprovação científica de que nenhum medicamento vai levar a um aumento peniano. Então na internet tem milhares de remédios aí sendo vendidos, às vezes a preços exorbitantes, prometendo um aumento peniano, mas não existe nenhuma comprovação e eu não vi nunca nenhum paciente que chegou para mim e falou que realmente teve um aumento peniano com remédio. Se você teve algum aumento peniano usando remédio, coloca aí nos comentários. Então, nesse assunto, isso não é recomendado de forma alguma para aquele homem que quer aumentar o pênis. Outra questão também muito falada na internet são exercícios manuais para o aumento peniano, principalmente o Jelkin. O que seria isso? Seria aquele homem ficar ordenhando o pênis dele ali durante o dia, várias vezes por dia, e isso daria um aumento peniano. É uma coisa que já é feita há muito tempo, já vi muita gente que fala que ganhou algum comprimento, mas assim, também não tem nenhuma comprovação científica e não faz muito sentido ficar puxando o pênis, isso vai levar a um aumento. Isso também não é recomendado, não recomendo para os meus pacientes. Se você teve algum benefício também, coloca aí nos comentários. E aí existem métodos que podem dar uma sensação de uma aparência maior do pênis. Perder peso. Existem homens que o pênis dele está aqui e ele tem uma camada de gordura na região do púbis que esconde parte do pênis. Então ele tem um pênis até normal, mas o pênis aparente, aquilo que fica para fora, está muito pequeno.
Se ele emagrecer, ele pode perder essa gordura e aí expor melhor o pênis que ele já tem. Então, em alguns casos, a gente vê sim que isso pode acontecer. E a questão da depilação. Muitos homens, eles falam que quando se depilam, eles expõem mais o pênis, aquela parte que estava escondida ali pelos pelos, e tem uma sensação de que o teu pênis está maior. Então a depilação pode dar essa aparência que o pênis é maior. Então falamos aí sobre os métodos ditos naturais. Vamos falar agora sobre os aparelhos que prometem aumento peniano. São dois os principais aparelhos: bomba de vácuo peniana e extensor peniano. Bomba de vácuo peniano, o que é isso aqui? Isso aqui é um aparelho que tem aqui uma região onde você pode inserir o teu pênis e você aperta um botão que ele vai fazer um vácuo, uma pressão negativa e vai esticar bastante o pênis, forçando a entrada de sangue no pênis. Então, em muitos lugares, existe uma promessa que o uso da bomba peniana vai aumentar o pênis, mas isso também não é verdade. Faltam aí estudos robustos comprovando esse benefício. A bomba, ela tem uma função bem definida, principalmente na reabilitação peniana, em pacientes que não têm boas ereções. Sem boas ereções, o pênis pode acabar atrofiando e a bomba de vácuo, por forçar a entrada de sangue no pênis, evita essa atrofia. Então, nesses pacientes, a bomba seria uma vantagem, também em pacientes com doença de Peyronie. Agora, para aumento peniano, não recomendo. Um aparelho que realmente mostra benefício no aumento peniano é o extensor peniano. Existem vários modelos de extensores penianos. Esse aqui é um alemão, um modelo super moderno de extensor peniano, e é um aparelho onde o paciente coloca o pênis aqui. Ó, ele coloca o pênis aqui e a glande vai ficar presa aqui dentro dessa câmara. Então, o pênis dele vai ficar sendo esticado constantemente. E essa questão de esticar o pênis constantemente leva, ao longo de meses, ao aumento peniano. Então você não vai usar o extensor ali uma semana e vai ter um aumento peniano. O que os estudos mostram é, usando o extensor 4 horas por dia, você vai ter um aumento aí de 2 a 3 centímetros no teu pênis. Então, para quem tem disciplina e consegue conciliar isso no seu dia a dia, é uma boa opção. Principalmente o pessoal que faz home office, os meus pacientes do home office, eles conseguem usar o extensor de uma forma bem interessante. Esse sim tem comprovação científica, para quem se interessa por aumento peniano pode usar. Então, bomba de vácuo não está fora, extensor peniano, boa opção. Vamos falar agora sobre os procedimentos para aumento peniano. Procedimentos não cirúrgicos e procedimentos cirúrgicos. Falando dos não cirúrgicos, são principalmente as injeções de materiais no pênis que vão aumentar o calibre. Em alguns casos, podem aumentar o comprimento flácido. O que é isso? Quando ele estiver flácido, aquele produto injetado no pênis não deixa o pênis encolher tanto. E aí ele fica mais exposto quando está flácido. Tem muitos pacientes que procuram exatamente isso, que é uma melhor exposição na sunga, quando está sem roupa na frente de outra pessoa, ficar mais confortável, que mesmo flácido, o pênis tem uma boa exposição. Então, falando desses procedimentos não cirúrgicos, são as injeções penianas, né? Nós vamos injetar materiais na haste peniana, e o importante é saber que existem vários materiais que podem ser injetados no pênis. Os principais são, no passado fazia esse silicone líquido, isso aí está fora, muito difícil fazer. PMMA, né, o polimetilmetacrilato, isso a gente encontra ainda no dia a dia. O PMMA não deve ser feito de forma alguma. Esse é um produto inabsorvível, pode levar a várias reações inflamatórias no pênis e muitas vezes não dá para tirar o PMMA. Então o PMMA ele pode deformar o pênis de forma definitiva. Não recomendo de forma alguma preenchimento peniano com PMMA. Preenchimento peniano com gordura. Então, aquele homem pode fazer uma lipoaspiração, aquela gordurinha lá de cima do pubis ou na região interna da coxa. Ele lipoaspira aquela gordura e injeta essa gordura no pênis. E isso vai aumentar o calibre peniano.
A grande questão do preenchimento com gordura é que é um procedimento mais invasivo e essa gordura vai sendo reabsorvida também ao longo do tempo, além de deixar um aspecto um pouco fofão, porque a gordura ela é um pouco mole, então não fica aquela coisa tão natural. E por último, aí sim, um procedimento muito realizado, tá, entre aspas, na moda, eu faço bastante, os resultados são muito legais, que é o preenchimento peniano com ácido hialurônico. Então nós vamos injetar ácido hialurônico na haste peniana. Igual as mulheres preenchem boca, preenchem olheira com ácido hialurônico, a gente utiliza um ácido hialurônico próprio para a região genital e fazemos ali o preenchimento peniano. Procedimento feito no consultório, dura cerca de 30 minutos e, claro, o ácido hialurônico ele é um produto absorvível. Então isso não vai ficar para sempre no teu organismo. Com cerca ali de um ano e meio, esse produto vai sendo absorvido e se você quiser fazer mais, você faz, se não, continua o pênis anterior ao procedimento. É um procedimento bem interessante no aumento da circunferência. Então, nós falamos de procedimentos não cirúrgicos e existem os procedimentos cirúrgicos, cirurgias para aumentar o pênis. Aqui nós podemos dividir em dois grupos. Cirurgias que expõem melhor a haste peniana e cirurgias para aumento peniano propriamente dito. Falando primeiro de cirurgias que expõem melhor o pênis. O que eu estou falando com isso? Existem pacientes, como eu disse lá atrás, que têm o pênis escondido. Ele tem um pênis normal, porém parte desse pênis pode estar escondido pela gordura da região suprapúbica ou por uma alta implantação do escroto. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o escroto, o saco do paciente, ele começa aqui, finge que é o pretinho aqui. Então tá tudo certo. Só que tem pacientes que o saco começa quase lá na glande. Isso esconde toda a parte inferior do pênis. Então nós temos procedimentos tanto para abordar essa parte superior, tirar esse excesso de gordura, como para abordar a parte inferior. Falando da parte superior, nós podemos realizar uma lipoaspiração suprapúbica. Então é uma cirurgia, o paciente vai para o centro cirúrgico, vai ficar internado um dia e a gente vai fazer ali essa lipoaspiração. Quando o paciente tem pouca gordura nessa região, a lipoaspiração é super bem-vinda, o resultado é muito legal. Mas existem pacientes que têm muita gordura aqui na parte superior do pênis, a gordura às vezes cobre o pênis todo. Ele tem até dificuldade para urinar em casos muito graves. Nesses casos, não adianta a gente fazer só a lipoaspiração. Porque se a gente só tira a gordura, fica aquele excesso de pele sobrando, aquele aspecto daquela pele flácida. Então, a gente faz uma dermolipectomia, ou seja, nós tiramos ali aquela pele em excesso e também a gordura, e aí unimos ali as duas partes. É uma cirurgia com um resultado também bem legal. É uma cirurgia que eu realizo bastante. O paciente vai ficar internado entre 1 a 2 dias, sai do hospital com um dreno, uma mangueirinha que sai ali da região. Com cerca de 5 dias ele tira esse dreno e aí nós vamos começar ali drenagem linfática, toda a reabilitação para ele poder voltar às suas atividades. Bem interessante para quem tem um excesso de gordura. E aqui embaixo, nos homens que têm uma alta implantação do escroto, do saco, isso às vezes acontece em quem fez cirurgia de fimose. Ah, doutor, fiz cirurgia de fimose e eu senti que meu pênis diminuiu depois da cirurgia. Certamente é porque ele ficou com uma sinéquia peno-escrotal, ele tem um saco muito alto e isso esconde parte do pênis. A gente pode fazer uma cirurgia de escrotoplastia para diminuir esse excesso de pele. Então, procedimentos para melhor exposição do pênis. Parte de cima, lipoaspiração ou dermolipectomia suprapúbica. Parte de baixo, escrotoplastia. Agora, cirurgias para aumento real do pênis. Aqui nós entramos num assunto mais controverso. A principal cirurgia que promete um aumento real do pênis é a famosa faloplastia, ou liberação do ligamento suspensor do pênis. O que é isso? O pênis, ele não é só o que nós vemos, né? Nós vemos ali, vamos colocar 13 centímetros de pênis, mas muitas vezes esse paciente tem 7 centímetros de pênis para dentro, na parte interna do corpo. O corpo cavernoso, ele começa lá no osso do quadril e aí tem a parte externa. Então, geralmente, num pênis aí de 13 centímetros externo, ele tem uns 6, 7 centímetros para dentro. O que é essa liberação do ligamento suspensor? Entre esse pênis aqui que está internamente e o pênis que está externamente, tem um ligamento
que prende o pênis no pubis, no osso do pubis. A gente pode cortar esse ligamento e puxar parte do pênis que está lá internamente para melhorar a exposição. Então é uma cirurgia que faz um pequeno corte ali em cima do pênis. A cicatriz às vezes não fica tão legal, porque é uma região ali que costuma esticar bastante. E aí a gente pode seccionar, tirar esse ligamento e puxar o pênis para fora. Essa cirurgia vai dar aí um aumento de 2, 3 centímetros no comprimento peniano, mas você precisa usar o extensor peniano depois da cirurgia para garantir esses 2 a 3 centímetros. E se você não fizer a cirurgia e usar o extensor peniano, você ganha 2 a 3 centímetros. Então, assim, é melhor usar só o extensor do que ser submetido a uma cirurgia e usar o extensor. Porque se você fizer a cirurgia de liberação do ligamento suspensor e não usar o extensor, a cicatriz acaba puxando o pênis mais para dentro. O pênis até diminui. Então, fazer a cirurgia e não usar o extensor não é uma opção. Se você vai fazer a cirurgia e usar o extensor, vale a pena cogitar só usar o extensor. Então, isso é um assunto legal, é um assunto controverso. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra essa cirurgia. E existem cirurgias mais complexas para aumento peniano, como o procedimento de slide. Existem várias cirurgias onde a gente vai fazer várias incisões no corpo cavernoso, colocar uma prótese peniana lá dentro, e aí sim ele consegue aí ganhar 4, 5 centímetros, mas eu não recomendo essa cirurgia em casos normais. Se você tem um pênis normal, não procure por essas cirurgias mais agressivas que envolvem enxertos, próteses penianas, porque os riscos desse tipo de cirurgia são muito grandes e às vezes riscos severos, complicações severas. Agora, poxa, às vezes chega um paciente para mim que tem um pênis de 6 centímetros. Então, ele está extremamente insatisfeito, ele já tentou de tudo e ele acha que vale a pena arriscar fazer uma cirurgia mais complexa. Então, a gente vai avaliar com muito carinho, com muito cuidado esse caso, para ver se vale a pena a gente levar esse caso para frente e realizar alguma dessas cirurgias, mas, em geral, elas são extremamente contraindicadas. Beleza, pessoal? Mandem suas dúvidas aí, o que você acha que vale a pena fazer, o que não vale, o que vocês têm de dúvidas. Curtam os vídeos e sigam aí o canal. Um abraço, fiquem com Deus.